nós vimos que a característica que é mais necessária de todos é um coração segundo Deus. Sem coração, amados, não vamos a lugar nenhum. Essa é a primeira lição que nós aprendemos na escola de Deus. A partir daí, Ele nos leva ao progresso, rumo à sua perfeita vontade para conosco. Nesse estudo, nós vamos ver como é que Deus nos leva a viver a segunda lição, que é baseado na autoridade espiritual. Hoje nós vamos falar sobre a autoridade espiritual. Eu dou um seminário sobre autoridade espiritual para um dos ministérios da mídia lá no Brasil, e são 8 horas só sobre esse assunto, autoridade espiritual. Então eu vou resumir para os irmãos aqui, e pegando algumas coisas que são totalmente indispensáveis. Sabe por quê, amados? Quando você deixa Deus mover no teu coração, o tratamento de Deus no teu caráter começa a acontecer. Ok? Mas há outras instâncias na tua vida em que não é só o caráter, você precisa de poder. É por isso que Jesus, antes de ressuscitar, disse: não saiam de Jerusalém, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Não saiam de Jerusalém. Sem poder não dá, porque sem poder não há autoridade espiritual. O coração, esse é o nosso primeiro item de hoje. O coração é o depósito da autoridade espiritual. Amém? O coração é o depósito da autoridade espiritual. Deus tem autoridade espiritual para a tua vida, e sem ela você não pode tomar posse do que Deus tem para você. Mas sabe onde é que Deus coloca essa autoridade espiritual? O teu coração. O teu coração é o depósito, é o lugar onde Deus põe a autoridade espiritual. Vamos ler o versículo 14 em diante do livro de Samuel, capítulo 16, 1 Samuel. Vamos lá? E aí nós prosseguimos com o nosso ensino de hoje. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 em diante. Tendo retirado-se de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse: eu conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Olha, ele sabe tocar, é forte e valente, é homem de guerra, é sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Essa é a descrição que deram da pessoa de Davi. Disse assim: ele sabe tocar, ele é valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saiu Saul, pois, enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, o teu filho, que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento, e o carregou de pão e um odre de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim foi Davi a Saul, e esteve perante ele, e ele o amou e o fez o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte do Senhor vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava. Então Saul se sentia aliviado e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Amados, o lugar em que a autoridade espiritual é colocada é no nosso coração. No coração de Davi havia autoridade espiritual. Mas se Davi não fosse um homem segundo o coração de Deus, ele não teria autoridade espiritual, porque não teria lugar na vida dele para a autoridade espiritual. Então, amados, a coisa mais necessária é que a gente construa em nossas vidas um lugar para que Deus possa derramar a sua autoridade,
Porque nós não vamos poder tomar posse do que Deus tem para as nossas vidas, se não tivermos autoridade espiritual. O primeiro ponto de hoje é: o coração é o depósito. O que é autoridade espiritual? Deixa eu definir para vocês. O que é autoridade espiritual? A autoridade espiritual é o direito de exercer poder e domínio. É o poder de fazer cumprir as leis. É obediência exata. É comando. É determinar ou julgar. Quando você olha na Bíblia as pessoas, os homens, as mulheres de Deus exercendo autoridade espiritual, vocês vão ver que elas fizeram tudo isso, essas pessoas fizeram tudo o que está escrito aí. Por exemplo, Ana, que eu acabei de falar agora há pouco, enquanto nós consagramos a Hannah. A Ana tinha autoridade espiritual, o coração dela era segundo o coração de Deus. E sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia diz, era estéril. Ela era estéril. E ela orou, e por causa da autoridade espiritual, a esterilidade foi tirada da vida de Ana. Veja só que coisa tremenda. A esterilidade espiritual foi tirada da vida de Ana. Quando o povo de Israel estava andando no deserto, eles não tinham água, estavam com muita sede. Chegaram perto de um poço, uma fonte, mas ela era saloba, ela era água salgada no deserto. E eles não tinham água. E Deus mandou então que Moisés tomasse um tipo de madeira e ele lançou nas águas. E aquilo era um exercício da autoridade espiritual. E as águas se tornaram saudáveis. Da mesma forma, um profeta de Deus chegou numa cidade que era muito boa, mas as águas eram salgadas. E ele jogou sal na fonte. E a fonte ficou doce. Ficou água potável. A autoridade espiritual. Não havia chuva por 3 anos e meio. E a Bíblia nos diz então que o homem de Deus foi orar. E ele orou 7 vezes, até que se formou chuva. Ele fez chover. Isso é o que se chama autoridade espiritual. Sabe, a autoridade espiritual, ela é tremenda. Ela vai fazer diferença na tua vida. Porque a autoridade espiritual que Deus quer te dar, que vai abrir para a tua vida caminho aonde você chega muitas vezes na tua vida e não há caminho. Às vezes, você chega a um ponto na tua vida que você às vezes não consegue ir para frente, não tem como, não tem mais como retroceder, parece que você chegou e ficou num lugar que não tem mais para onde ir, não há um caminho para você. Sabe o que acontece? Pela autoridade espiritual você abre um caminho. Você abre um caminho. Não foi assim com Moisés? Um exército atrás do povo, um mar na frente. O que Deus disse para ele? Pega a tua vara, que era símbolo da autoridade espiritual que estava sobre a vida dele. Toca no mar. E o que foi que aconteceu? O mar se abriu. O mar se abriu. Chegaram num outro lugar, porque não tinha água. Deus disse para ele, pega a tua vara e vai, e toca na rocha. E saiu água. Vocês entenderam? Então nós precisamos de autoridade espiritual, eu e você. E se você ainda não sabe sobre a autoridade espiritual, talvez é por isso que você não está conseguindo fazer com que a tua vida seja uma vida vencedora. Talvez, eu não sei. Talvez não seja. Mas a autoridade espiritual é imprescindível, é inegociável. Você não consegue chegar onde Deus quer sem ela. Você precisa de autoridade espiritual. Primeira coisa, a autoridade espiritual é posse exclusiva de Jesus Cristo, o cabeça. Ele disse, toda autoridade me foi dada. E aí ele falou para os discípulos, agora ide. O que ele estava falando em outras palavras? Agora vão com a minha autoridade. Toda autoridade me foi dada, agora ide. Então a autoridade espiritual tem uma fonte. A fonte é Jesus. E é Jesus quem dá. E quando Jesus
derrama sobre alguém a autoridade espiritual, a coisa já está feita no reino dos céus. É só realizar aqui na terra. Lá no céu, quando Jesus derrama a autoridade espiritual sobre alguém, sabe o que acontece? Lá no céu, já está feita a coisa. É só ligar aqui na terra e fazer acontecer. Amém? Então a autoridade espiritual é propriedade, é posse exclusiva de Jesus Cristo, que é o cabeça. Essa autoridade é transmitida dentro e através do corpo em sua união, na vida que você tem com o cabeça. Então a autoridade espiritual não é para quem não anda bem com Deus. Quem não anda bem com Deus compromete a autoridade espiritual. E aí, na hora que precisa de alguma coisa, sabe o que tem que fazer? O que normalmente as pessoas fazem. Vai pedir para o pastor orar, vai pedir para a irmã de oração da igreja orar, aquela irmã que tem mais fé, porque está sem a autoridade espiritual, para que aquilo que você precisa fazer aconteça. Então aí, por não ter autoridade espiritual, vai buscar alguém que tenha autoridade para resolver o seu problema. Deus não quer isso. Gente, Deus não quer que você ande esperando pelas outras pessoas. As outras pessoas, não entenda mal, as outras pessoas são importantes para entrar em acordo com você, para que a coisa aconteça. Mas você é o instrumento, é o canal que Deus quer usar, é através de quem Deus quer fazer as coisas acontecerem. Mas se não estiver ligado no cabeça, numa autoridade espiritual. Amém? A fonte da autoridade espiritual é a vida e a ressurreição de Jesus. Amados, nós não teríamos autoridade espiritual se Jesus não tivesse vindo, morrido por nós e ressuscitado. A Bíblia diz assim, ó, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, Ele recebeu toda a autoridade. E Ele é a fonte, essa autoridade vem da vida de Jesus, da ressurreição de Jesus. Então você entra numa autoridade que não é tua autoridade, é tua porque te foi dado. Você sabia que isso é um princípio na Bíblia, que funciona até para o diabo? Um dos evangelhos, quando o diabo vai tentar Jesus, você encontra isso lá num dos evangelhos, ele chega para Jesus e diz assim: se você se prostrar, ele mostra todas as coisas, ele diz assim, ó, se você se prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso. E ele disse, por quê? Porque me foi dado. Até o diabo funciona nesse princípio. É o princípio da autoridade espiritual. E sabe, aí você vai lendo, e lá em Lucas 11, por exemplo, por ali pelo 11, Jesus diz assim, que essa autoridade espiritual é um negócio imprescindível. Porque quando você chega numa casa de Jesus, se você está numa casa e tem alguma coisa errada acontecendo, primeiro você tem que amarrar o valente. E como é que você amarra um valente? Tem que ser um valente maior do que aquele valente, para amarrar o valente. Então, amados, às vezes na nossa vida, há valentes se levantando contra nós. Eu garanto para você, que se você ainda não teve, você terá isso acontecendo na tua vida, e talvez você até esteja passando exatamente por isso agora. Há valentes se levantando na tua vida contra você, querendo parar o que Deus tem para você. Há doenças que são trazidas pelo inimigo na vida da gente, para parar a nossa vida. As circunstâncias que ele traz para parar, a valente. Aí sabe o que você tem que fazer? Você tem que amarrar o valente. Segundo a palavra de Deus, é assim que acontece. É por isso que você precisa de autoridade espiritual. Você não consegue andar sem autoridade espiritual. Quando as coisas não estão se abrindo para você, quando você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, mas parece que as coisas não andam num caminho, está necessitando autoridade espiritual. A autoridade espiritual. Agora veja bem, a última coisa. A autoridade espiritual opera no seu homem espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15,
fala do nosso homem espiritual. Vocês sabiam que você é uma pessoa espiritual? Sabiam disso? Se você nasceu de novo, você é uma pessoa espiritual. Sabiam que quando Jesus voltar ou você for para Ele, você vai ter um corpo diferente desse? A Bíblia em 1 Coríntios 15 diz: se há corpo natural, há corpo espiritual. E sabiam que você pode até saber que tipo de corpo que é o teu? Porque ele é um corpo semelhante ao de Jesus da ressurreição. É o mesmo modelo. É um corpo que vai poder, não está mais limitado a tempo, a espaço, a lugar. Lembra Jesus entrando onde estavam os discípulos? A casa estava toda fechada. Jesus simplesmente entra. E Jesus estava sentado lá com os discípulos do caminho de Emaús, comendo pão com eles, simplesmente desaparece. Vocês entenderam? Então há um homem espiritual. Você é uma mulher ou um homem espiritual se você já nasceu de novo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Deixa eu ler isso, dada a importância do que é para a tua vida. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, diz assim: claro, né? Estou lendo Romanos, querendo achar Coríntios. Ok, versículo 15. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Quando você está na tua vida assim, que parece que você faz decisões que não dão certo, você não consegue ter um julgamento apropriado, o que você vai fazer, como vai fazer, depois no fim você viu que não foi uma boa decisão, porque deu tudo errado. Sabe o que falta? A autoridade espiritual. Porque a tua autoridade espiritual está ligada com o teu homem espiritual. Quando você anda na carne, não há autoridade espiritual. Quando na carne, andar na carne, o que é andar na carne? É andar no seu próprio pensamento, na sua própria decisão. Sabe, sem que seja o que Deus pensa para você. Qual é a decisão que Deus tem para você? Amém? Vamos nos mover para frente. A autoridade espiritual pode ser perdida. Amados, a autoridade espiritual não é uma coisa que você ganha e você vai ter sempre. Porque a autoridade espiritual é colocada onde? No seu coração. A autoridade espiritual está ligada ao seu homem espiritual. Já pensou o que acontece com você se você começa a andar pela carne? Você não vai se mover na autoridade espiritual. Você vai fazer coisas que, por mais boa vontade que você tenha, vai acabar dando errado. Porque você não fez as coisas baseadas na autoridade espiritual. Vai acabar fazendo as melhores coisas que vão dar errado. Veja 1 Samuel capítulo 15, nós estamos aí no 16, é só você voltar um pouquinho, versículo 18. A autoridade espiritual pode ser perdida, porque toda autoridade espiritual tem um propósito. Capítulo 15, versículo 18. Então aí, enviou-te o Senhor, está falando de Saul, enviou-te o Senhor a esse caminho, ele disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até os exterminados. A autoridade espiritual tem propósito. Sabe por que Deus tinha dado autoridade espiritual para Saul? Para que Saul pudesse cumprir o projeto que Deus tinha para o povo dele. E ele era o líder do povo dele. E essa autoridade espiritual tinha sido dada para ele poder cumprir o projeto que Deus tinha para o povo dele. Quando o povo estava para entrar na terra, sabe o que foi que aconteceu? Um povo chamado Amalequita saiu para impedir deles tomarem posse da herança de Deus para eles. E aí houve batalha. Houve batalha. E sabe do quê? Aí parecia que Deus não estava nem vendo. Assim às vezes acontece comigo e com você. Nós entramos em algumas injustiças, as pessoas fazem injustiça com a gente e parece que Deus não está nem vendo.
Mas eu quero dizer para você, Deus sempre está vendo, e Ele é justo. E chegou a hora, e Deus disse, agora é a hora de acertar aquele caso que ficou lá pendente. Não pense que vai ficar assim. Esse caso vai ser acertado. E aí diz Deus para Saul, vai lá e destrói totalmente aqueles pecadores. Então a autoridade espiritual tem um propósito. Quando você receber a autoridade espiritual, ou a autoridade espiritual que você recebeu, ela tem um propósito. Qual é o propósito? É realizar as coisas que Deus quer que você faça. Se o Saul fosse por ele mesmo destruir os amalequitas, ele não teria vitória. Mas agora ele estava indo baseado numa autoridade que não era dele, na autoridade espiritual, naquilo que Deus tinha dito para ele. Mas sabe o que ele fez? Ele desobedeceu. Ao invés de usar a sua autoridade espiritual para o propósito que Deus tinha, sabe o que ele fez? Ele começou a usar a autoridade espiritual por propósito que ele tinha para a vida dele. Irmãos e irmãs, nós vivemos numa época em que nós estamos vendo tantos homens de Deus, na televisão, muito conhecidos, subindo e caindo, desaparecendo. Nós vivemos nessa época. Nós estamos vendo tanto. Sabe por que isso acontece? Porque Deus dá autoridade espiritual para uma pessoa. E quando Deus dá, essa pessoa é exaltada. Mas aí, na maioria das vezes, acontece como Saul. Quando a pessoa é exaltada, ela começa a usar a autoridade espiritual para o seu benefício próprio, para a sua glória própria. Sabe o que Saul fez? Saul foi lá e matou todo mundo. Mas naquele tempo, um rei, quando voltava da guerra, se não trouxesse despojo, se não trouxesse escravos, ele não tinha glória nenhuma. Então, sabe o que ele fez? Ele matou todo mundo, mas ele deixou vivo o rei, que era o principal que tinha que morrer. E ele trouxe algumas vacas e alguns bois do melhor. E aí ele veio voltando com aquilo tudo. Ele tinha que ter aniquilado tudo. Mas ele vem voltando com tudo aquilo, porque ele não pôde deixar de pegar para ele o que era glória para Deus. Ele tocou na glória de Deus. Todas as vezes que nós tocamos na glória de Deus, nós perdemos a autoridade espiritual. E sabe como que a gente toca na glória de Deus? Quando nós acabamos fazendo aquilo que Deus não disse para a gente fazer. Ou quando nós acabamos fazendo com o poder de Deus, com a autoridade de Deus, coisas para a nossa própria glória. Deus nos glorifica. Mas se eu tentar me auto-glorificar, eu perco. Então aí vem lá o Saul trazendo o rei e tal, e Deus diz para o Samuel, Samuel, não tem mais jeito. Vai lá e resolve essa história, de uma vez por todas. E o Samuel vai encontrar então a Saul. E o Samuel pergunta para ele, você foi lá e fez o que Deus disse para fazer? E o Saul disse, sim, eu fui lá e fiz. E aí sabe, na hora que ele está falando, sabe o que acontece? Um barulho assim, ó. E aí o Samuel disse, que barulho de boi é esse que eu estou ouvindo? Aí o Saul fala, esses são alguns bois que nós trouxemos para sacrificar ao Senhor. Imagine, Deus tinha mandado destruir tudo. Sacrificar para o Senhor uma coisa que Deus tinha julgado impura e que Deus tinha mandado destruir. Gente, às vezes você pode pensar assim, não, isso é só um louco que vai fazer. Só um louco, é? Quantas vezes você e eu fazemos isso? Acabamos querendo oferecer para a glória de Deus coisas que Deus não concorda, coisas que Deus é contra. Quantas vezes na palavra está escrito claramente que Deus é contra, e nós queremos, está aí o Saul tentando oferecer uma coisa que Deus tinha condenado. Quantas vezes nós fazemos isso? Isso aí é uma das coisas que nos leva a perder a autoridade espiritual. De Deus não se zomba. Aí, o que foi que aconteceu? Aí o Samuel pronunciou a palavra, foi tirado de você a autoridade espiritual. E sabe, foi porque ele perdeu a autoridade espiritual que aconteceu aquilo que nós já vamos ver.
Aí para frente veio um demônio. Porque quando a autoridade espiritual sai, entra o diabo. É sempre assim, para atormentar. E a Bíblia diz, capítulo 15, versículo 22 e 23, veja aí. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, enquanto se obedeça a sua palavra? Fala comigo. Obedecer a palavra é melhor do que fazer coisas. Você tem certeza que você entendeu o que você disse? Vamos falar mais uma vez? Obedecer a palavra é melhor do que fazer coisas. Obedecer é melhor do que fazer coisas. Agora presta atenção como é que continua. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Versículo 23. Porque a rebelião, a desobediência é o quê? Rebelião. A desobediência é rebelião. Diga comigo, desobediência é rebelião. Desobediência é rebelião. E sabe, rebelião é o que está escrito aí para frente. É igual ao pecado de... Você sabia que cada vez que está desobedecendo o Senhor, você assumiu o lugar do feiticeiro? Você assumiu a posição do feiticeiro? A desobediência é igual ao pecado de feitiçaria. Quando você diz, não, mas eu vou fazer isso, e você sabe que isso é contra as coisas de Deus, adivinhe em que posição que você se colocou? Do feiticeiro. Você está pensando que é pouco? É terrível. Já pensou a gente se colocar na posição de um feiticeiro? Rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. Irmãos, pecado de feitiçaria não é só aquele pessoal que vai levar coisa na encruzilhada, ou que vai no cemitério, ou que faz não sei o quê, ou que tem uma tenda, que lê, bruxo. Não é só isso, é desobediência a Deus, é igual ao pecado de feitiçaria. Que terrível é isso. Está dando para entender o que eu estou dizendo? É igual ao pecado de feitiçaria. E sabe, a autoridade espiritual é dada para cumprir a palavra de Deus, mas você pensa que nós somos insubstituíveis? Nós não somos. Ninguém é insubstituível. Sabe o que Jesus disse no tempo dele? Que se o povo dele se calar, as pedras clamam. Sabe o que mais ele disse? Que até das pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. Ninguém é insubstituível. Está pensando, não, vai ser sempre assim. Deus é bom, não vai. Deus é bom, mas não é bobo, Ele é justo. A gente está rebaixando a justiça de Deus muitas vezes. E Deus não vai entrar em acordo com esse tipo de coisa. Ninguém é insubstituível. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Veja aí, ó. Disse o Senhor a Samuel: até quando? Fala comigo, até quando? Até quando? A coisa não vai para sempre. Tem até quando? Até quando terá pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Você está vendo? A autoridade espiritual pode ser permitida. Agora, amados, olha aqui para mim, por favor. Olha aqui, seriamente. Eu vou dizer uma das coisas mais sérias para vocês hoje. Deus, quando derramou o Espírito Santo sobre Saul, quando encheu o coração dele de autoridade espiritual, Deus não estava brincando. A Bíblia diz que quando ele foi visitado pelo Espírito Santo, com a unção para a qual ele deveria ter para ser rei, ele ficou um dia inteiro caído no chão, profetizando junto com os profetas. E até um ditadozinho apareceu: Saul no meio dos profetas, porque ele não era profeta. Ele ficou um dia inteiro profetizando. Vocês acham que Deus fez isso assim por brincadeira, para depois tirar? Você acha que é o coração de Deus, Ele quer colocar lá alguma coisa e tirar? Amados, ele passou a maior parte do seu reino sentado no trono sem autoridade espiritual. E daí sabe o que aconteceu? Aconteceu o que acontece com muitos de nós hoje em dia. Passa a vida inteira, por causa da falta de autoridade espiritual, não desfruta do que Deus tem. Ele viveu o reino
o resto do reino dele inteirinho. Sabe fazendo o quê? Perseguindo um fantasma que ele nunca pôde alcançar. Davi. Ele gastou o resto do reino dele todinho perseguindo Davi. Ele não tem nada contando de coisas que Saul fez no seu reino. Nada. Sabe por quê? Porque ele gastou o tempo inteiro sem poder entrar no que Deus tinha para ele. Gente, se Deus ungiu a Saul, é porque Deus queria que o Saul entrasse no reino, desfrutasse do reino, fosse abençoado. Mas é a questão da autoridade espiritual. A autoridade é posta no coração. Se você não cuidar do teu coração, você perde a autoridade espiritual. E se perder a autoridade espiritual, meu amigo, minha amiga, não tem o que sobra, porque não vai possuir o que Deus tem para você, de jeito nenhum. Então olha só, ela pode ser perdida. Diz aí até quando? Agora veja o capítulo 16, versículo 14 e 15. Olha o que está escrito aí, versículo 14 e 15. Aí o Espírito Santo sai dele, 14 e 15, e diz assim, ó: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, ou seja, do Senhor, um espírito maligno o atormentava. Deus retirou o espírito da unção e enviou um espírito maligno, de tormento. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Ele não tinha nem discernido que tinha um demônio atormentando a vida dele. Amados, olha aqui para mim. Isso é sério. Vocês estão pensando que demônio não atormenta a vida de crente? Pastor, demônio nunca vai fazer nada comigo, eu sou crente. Olha Saul. Alguém, depois de ser cheio do Espírito Santo, profetizar um dia inteiro, tremendo homem de Deus, Deus levantou um exército para ele. Agora o que está acontecendo? Um demônio. Deus liberou. Deus chegou para o demônio e disse: você aí, ó, sai do inferno agora e encosta no Saul. Essa é o palavreado. Sai daí agora e encosta no Saul. Vai perturbar a vida dele. E sabe, ele nem discernia que estava perturbado. Você sabia que em todos esses anos meus de ministério, uma das coisas que mais me choca é que eu vejo tanto crente perturbado. Eu vejo tanto crente perturbado mesmo. E às vezes as pessoas não sabem que estão. E sabe por quê? Por causa do problema da autoridade espiritual. A autoridade espiritual é posta no coração. Mas se você não cuida do teu coração, você não tem um coração reto, santificado, adivinha o que vai acontecer? Olha a história aqui. Olha a história. Nós estamos na escola de Deus, gente. É como Deus faz. É assim que Deus age. São os princípios de Deus. Vamos para frente um pouquinho. Sai a bênção e começa o tormento. O discernimento você vai. Direção e propósitos são perdidos. Você acha que o propósito de Deus para a vida do Saul era perseguir o Davi a vida inteira dele? Nunca. Nunca. Era consolidar o reino. Era ter paz. Era ter uma família abençoada. E sabe, a coisa é tão séria. Porque por falta de discernimento espiritual, o Saul entrou numa batalha em que não só ele morreu o filho dele, que era homem de Deus, o Jonatas. Morreu por causa disso. Por falta de discernimento espiritual. Amados, com Deus não se brinca. Deus não se brinca. Eu não gostaria de ter um demônio encostado em mim, perturbando a minha vida, como Saul. Estava aí, encostado nele, perturbando a vida dele. Vamos para a terceira coisa. A segunda coisa mais importante é a autoridade espiritual. A primeira coisa mais importante é o coração. A segunda coisa mais importante é a autoridade espiritual.
Sabe por quê? Capítulo 16, versículo 18. Leiam aí. Diz assim: então respondeu um dos moços e disse: conheço o filho de Jessé. Agora veja só. O que você acha que é isso que está acontecendo agora? É Deus começando a exaltar, a fazer publicidade a respeito de Davi. Quando Deus põe a autoridade espiritual sobre a sua vida, para que aquilo que Ele tem para você cumprir seja cumprido, sabe o que acontece? É Deus que faz publicidade de você. É Deus que levanta você. É Deus que põe você no lugar que você tem que estar. Veja aí que coisa interessante agora o que diz aí. Respondeu um dos moços e disse: conheço o filho de Jessé, o belemita. Estava falando de Davi. Agora veja, o que ele diz? Ele sabe tocar. Segundo, é forte e valente. Ele está dizendo, o moço está dizendo. O que mais? Homem de guerra. Só que tinha um pequeno problema, o Davi nunca tinha ido na guerra. Então faz sabe, o próprio Espírito Santo faz propaganda do teu futuro. Ele declara até aquilo que ainda não aconteceu e vai acontecer na tua vida. Porque é Deus que vai fazer isso acontecer. O Davi foi um dos maiores homens de guerra que existiu, mas naquele tempo ele não tinha feito uma guerrinha. Não tinha matado um monte de leão, mas nada de guerra. Não tinha. A primeira foi contra o Golias. Vocês entenderam? É o Espírito Santo que vem e faz a propaganda, ele levanta você. Então a autoridade espiritual é a segunda coisa mais importante. Porque se tiver autoridade de Deus no teu coração, tem um propósito. Se tiver um propósito, quem vai cuidar para que esse propósito aconteça é Deus. É o Espírito Santo. Deixa eu fazer essa pergunta para você. Tem propósito na tua vida? Qual é o propósito? Agora sim, hein? Qual é o propósito? Tem propósito? Tem. Qual é o propósito? Sabe, Deus quer que você vá atrás do propósito que Deus tem para a tua vida. Para você descobrir. Porque como é que você vai se alinhar com o propósito que Deus tem se você não descobrir? Agora, não se engane, eu não estou dizendo que você vai agora ficar de joelho uma semana e Deus vai dizer para você: esse é o propósito que Deus tem para você. Possivelmente não. Sabe como é que eu descobri o propósito de Deus na minha vida? Começando do pouco. É bíblico. Muito bem, servo bom e fiel. Pois se foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Muitas vezes o propósito que Deus tem para a gente é descoberto na nossa caminhada. Na nossa caminhada. Você vai caminhando com Deus. Deus vai te dando as coisas. Você vai sendo fiel. Você vai andando com Ele. E adivinha? Deus vai cumprindo tudo que Ele tem para você. Ele vai levando você de glória em glória. Então é assim que a gente descobre o propósito. Amém? Publicidade. Veja o versículo 19. Então Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi, o teu filho, o que está com as ovelhas. Em outras palavras, ele está dizendo para Jessé: ei, arruma outro para cuidar das ovelhas, porque eu agora quero que venha Davi para cá. Veja só a segunda coisa, por qual a autoridade espiritual é interessante. É ela que nos leva ao lugar que nos pertence. É a autoridade espiritual, o ímã que te atrai ao lugar que te pertence. Aquele palácio onde estava Saul, sabe de quem era? De Davi. Aquele trono no qual Saul estava sentado, sabe de quem era? De Davi. Agora, Deus traz você para o lugar que é teu, mas às vezes não coloca tudo na tua mão de uma vez só. Traz para você ficar conhecendo. Já pensou Davi que só andava atrás da ovelha, de repente no palácio? Olha a diferença. Já pensou Davi que só andava atrás da ovelha, de repente tem que começar a conhecer como é que é um exército, como é que funciona. Não tinha a mínima ideia. Essa é a escola de Deus que eu estou falando. Deus põe você nos lugares para você aprender aquilo que vai ser necessário para quando Deus puser tudo na tua mão que Ele tem para você. Você vai aprendendo. Você vai aprendendo. Então o Davi foi lá no palácio, aí ele já aprendeu a comer com o rei, ele já aprendeu como é que funcionava.
a posição de rei, como é que era. Aí ele sabe o que faz? Se torna um escudeiro. E aí o Saul começou a mandar ele na frente de um grupo, e tudo que é lugar que ele saía com como é que se diz isso aí? Uma tropazinha pequena de soldados. E ele liderando. Como é que você acha que Deus vai dar 400 homens dos mais complicados da vida para Davi liderar, se não tivesse ensinado ele a liderar um pouquinho antes? Amém, meu irmão? Você vai receber o galardão do pregador. É isso que diz a Bíblia, né? Que se você der um copo d'água, você recebe. Como é que ele ia sair? Como é que ele ia? Então Deus pôs ele na escola, é o treinamento. Amados, você está em treinamento. Como é que você está indo no teu treinamento? Está levando a sério o teu treinamento? Porque a coisa se consuma no treinamento. É ali que você ou entra ou perde. É no treinamento, é na escola. Amém? Então o Davi foi para lá. É a bênção que nos leva ao lugar que nos pertence. Letra C. É a bênção que nos permite conhecer o que nos pertence antes que tomemos posse. Versículo 20 em diante. Tomou, pois, Jessé o jumento, carregou de pão, mandou a Saul por intermédio de Davi. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele, e esse o amou muito e fez o seu escudeiro. E Saul mandou dizer a Jessé: deixa Davi ficar aqui comigo, pois me caiu em graça. Veja só, nesse tempo, ele já estava o quê? Endemoniado. Já tinha um demônio perturbando a vida dele. Mas quando chega a unção, quando você é colocado no lugar que você tem que estar, você acha graça. Depois você vai ser perseguido, mas aí já é um outro papo. É para aprender outra lição. Ok? Esse é o assunto das próximas aulas. Ok? A aula de hoje é a unção. Não tem como você andar sem autoridade espiritual. E essa autoridade espiritual é para cada cristão, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Então olha só, Ele vai permitindo você conhecer as coisas antes de tomar posse. Agora veja o versículo 23. Isso é sério. Sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio, se achava melhor, e o espírito maligno tinha que fugir. Sabe o que Deus está fazendo com ele? Tornando Davi conhecido nas regiões espirituais. Amados, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Se Deus vai levantar você, Deus tem que fazer os demônios conhecer o teu nome, quem você é. E eles vão, sabe, Jesus como homem andava aqui nessa terra. Presta atenção nisso. Quando Jesus andou nessa terra, ele não andou aqui como Deus. Ele andou como eu e você. Mas ele tinha autoridade espiritual. Sabe o que acontecia quando ele passava? Os demônios diziam assim: o que o senhor veio perturbar antes do nosso tempo? Eles começavam a gritar quando Jesus passava, por causa da autoridade espiritual. Agora veja esse demônio aqui. Ele tem que fugir. Quando Davi dedilha, quando Davi adora, lembro do coração segundo Deus, tem que ser alguém que é adorador. Aqui está o Davi. Quando ele adora, adivinha que não tem demônio que consiga ficar. Tem que sair. E ele se sente melhor. E sabe? É Deus trabalhando com Davi. Não pensa que Deus está trabalhando com Saul. Se Deus quisesse que Saul tivesse paz, ele não enviava aquele demônio para atormentar a vida dele. É Deus fazendo Davi conhecido nas regiões celestiais. Deixa eu contar isso para vocês. Uma vez eu estava lá em Foz do Iguaçu, na igreja, e naquele tempo, se converteram alguns espíritas, donos de centro de terreiro, né? E o pessoal começou a vir para a igreja, muita gente, e adivinha o que começa a acontecer? Batalha espiritual terrível, e era praticamente expulsava o demônio, direto. Isso era um negócio comum, um negócio de expulsar demônio. E aí um dia, nós estamos lá e tal, estou pregando, e caiu uma garota
endemoniada. Aí eu falei, de jeito nenhum que eu vou parar de pregar para ir expulsar demônio. Leva lá para a sala, para o escritório pastoral, depois eu trato com esse demônio. E aí levaram lá para o escritório pastoral e tal, botaram lá. E terminei tudo. E quando eu estou indo lá para expulsar aquele demônio, estava de um lado assim que não podia me ver, atrás de um sofá. Era uma garota, estava atrás do sofá. Quando eu pus o pé na porta, gritou lá, você de novo! Você de novo veio me perturbar. Eu falei, então já sabe quem é, né? Que chegou aqui. Já está sabendo o que vai acontecer com você. Sai daí em nome de Jesus. E não deu muito trabalho. Já conhecia o meu nome. Ele falou, mas você outra vez. Eu já tinha expulsado aquele demônio. Vocês estão entendendo? Deus quer fazer o teu nome conhecido nas regiões celestiais. Veja, antes do teu nome ser conhecido entre as pessoas, entre os homens, o teu nome precisa ser conhecido nas regiões celestiais. Antes. Depois que o teu nome ficar conhecido nas regiões espirituais, a tua autoridade ficar reconhecido nas regiões espirituais, sabe o que vai acontecer? Esse é o tema da nossa próxima classe. Vai ficar reconhecido aqui, entre os homens. A tua autoridade vai ficar reconhecida. Vai ser reconhecido. E você vai possuir aquilo que Deus tem para você. Amém? Vamos concluir. Olha a nossa conclusão. O coração e a autoridade espirituais são os dois fundamentos sobre os quais toda uma vida vitoriosa é construída. Você sabe por que não? Você sabe por que tem tanto crente derrotado? Sabe por que tem tanto cristão derrotado? Porque tem dois fundamentos para você alicerçar a sua vida. E quando esses dois fundamentos não estão presentes, não há vitória. O primeiro fundamento é o coração. Um coração segundo Deus. O segundo fundamento é a autoridade espiritual. Não é possível conceber que um cristão que tem autoridade espiritual vive em depressão. Não dá. Não dá. Ou dá? Não é possível. Não é possível, e o Davi disse isso, não é possível entender que alguém que tem autoridade espiritual, tem um coração segundo Deus, vive passando necessidade. Vive com fome. Davi disse, fui moço, hoje sou velho, lá no fim da vida dele. Nunca vi um justo desamparado. Não é possível que você tenha um coração segundo Deus e autoridade espiritual e esteja desamparado. Não existe. Não existe. Não é possível. E quando isso acontece, é porque alguma coisa tremendamente errada está acontecendo. É que está negociando a autoridade espiritual que tem, não está cuidando do coração, está enchendo o coração de trash, está enchendo o coração de lixo, coração cheio de lixo, aquilo que sabe não está levando a sério, porque foi esse o problema aqui do Saul. A ordem de Deus não é uma palavra de Deus, não é uma coisa tão séria, mas segundo a Bíblia, a rebelião é pecado e feitiçaria. É sério, seríssimo, seríssimo. Por causa da rebelião, o demônio pode ser solto atrás de você. Então não queira, não seja, em nome de Jesus. Nós não vamos ser, em nome de Jesus. Nós vamos ser vitoriosos. Então, isso precisa acontecer na ordem, onde primeiro vem o coração, depois a autoridade. Isso é a garantia de que não falharemos, como Saul falhou. Saul falhou. E sabe, a vida do Saul vem logo antes da vida do Davi para fazer um contraste entre elas, para mostrar o que é o que, para a gente entender direitinho como é que funcionam as coisas, para não ter dúvida, não ficar nada mal explicado, para ninguém dizer, mas eu não sabia disso. Está lá as histórias. Você sabe por que a história, essas histórias todas, sabe por que a Bíblia está toda cheia de histórias? Para mostrar para você como é que acontece na prática. Para não só dizer uma teoria, mas para mostrar para você como é que a prática acontece. É por isso que tem histórias. Amém? E aí vem as perguntas. Eu queria que você fizesse essas perguntas aí em casa. Olha as perguntas. Como estão
esses dois fundamentos de minha vida? Como é que está o meu coração? Como é que eu tenho guardado o meu coração? Como é que está a minha autoridade espiritual? Quais são as duas maiores coisas que impedem deles serem edificados em mim? Ok, o que está impedindo isso? Amados, às vezes é falta de perdão. A Bíblia diz que se não perdoar, não vai ser perdoado. Sei lá, tanta coisa pode ser. Quais são as duas coisas maiores que impedem? Duas coisas principais que farei para remover. Porque, irmão, irmã, se você descobrir o que é e não fizer nada, aí pode descobrir. Amém? Quais são as duas coisas que eu vou fazer para remover os obstáculos, para ser vitorioso? Amém? Deus quer você vitorioso. Gente, Deus não pôs você aqui nessa terra para você andar de derrota em derrota. Segundo a Bíblia, é de glória em glória, não é de desgraça em desgraça. Há períodos de provação, há períodos de sofrimento. Isso há nas nossas vidas. Mas, gente, a minha vida não pode ser uma vida inteira de lamúria, uma vida inteira de perda, uma vida inteirinha que eu não experimento nem um pouco de alegria, não experimento nem um pouco de vitória, eu não experimento glória de Deus na minha vida. Nós não fomos criados para isso. Se você está se sentindo assim, que as coisas não vão bem, deixa eu dizer para você, não é por causa de Deus não. Deus faz a sua parte e faz muito bem. Ele cuida muito bem do que Ele quer para você. Vamos examinar o nosso coração? Vamos examinar a autoridade espiritual? Vamos fazer isso agora. Curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Examine o teu coração. Dois fundamentos. Nós vamos começar tudo daqui em diante, os próximos domingos, até que a gente termine essa série. Tudo vai ser edificado nesses dois fundamentos: no coração segundo Deus e na autoridade espiritual. E quando a gente vê nesse processo, quando Davi falha, é porque ele falhou nessas coisas. Examine o teu coração. Como é que está? Você é alguém apaixonado pela vontade de Deus para a tua vida? Eu estava orando ainda. Ontem eu estava orando. Eu estava dizendo para o Senhor que eu não quero nada que não venha dele. Mesmo que seja bom para mim, eu rejeito. Eu estava dizendo para o Senhor, Ele é o meu bem maior. Eu não preciso nada além dele. E eu tenho certeza disso. Já estou vivendo tantos anos pela fé. Eu tenho tido muitas lutas. Eu tenho falhado. Mas sabe, a minha vida não é uma vida derrotada. A minha vida é uma vida de vitória. E tem mais, Deus não terminou comigo. Vou ser muito mais vitorioso ainda. Eu ainda não cheguei na totalidade do que Deus tem para mim. Eu vou chegar, em nome de Jesus. E você? Eu quero que você ore agora. Faça uma oração. Dentro de você mesmo, no teu coração, no espírito. Diga para o Senhor, como é que está a tua vida? Você tem que sair disso. Tem que dar a volta por cima. Deus quer abençoar você. Deus te ama. Ele está falando com você. Porque Ele quer te abençoar. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença nessa manhã. Senhor, queremos que o Senhor tenha toda a glória, toda a honra, toda a adoração nas nossas vidas. Senhor, nós apresentamos o nosso coração. Dá-nos um coração segundo Ti, Senhor. Senhor, segura o nosso coração nas Tuas mãos. Limpa o nosso coração. Senhor, o Senhor tem derramado sobre nós uma autoridade, Senhor. Agora nós oramos, Senhor. E no nome de Jesus, nós não queremos perder a nossa autoridade. Senhor, em nome de Jesus, nós nos levantamos, Senhor, para que aquilo que o Senhor tem para ser feito por nosso intermédio aconteça, Senhor. Senhor, nós amamos a Tua autoridade. Nós queremos viver debaixo dela e pelo poder dela, para a glória de Teu nome. Em nome de Jesus.
salva de palmas.